Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui na nossa aula sobre figuras musicais. Agora a gente vai entender o porquê que cada figura musical tem um número correspondente, tá? A explicação é muito simples, vamos lá. Se você tem vamos pensar assim, uma nota de R$ 2, tá? Uma nota de R$ 2. E você divide o valor dela para duas pessoas, cada pessoa recebe quanto? R$ 1, certo? Agora, se você pega essa mesma nota de R$ 2 e divide o valor dela para quatro pessoas, cada pessoa vai ter o quê? 25 centavos, certo? Agora, se você pega a mesma nota de R$ 2 e divide para 8 pessoas, né? Se você dividir para 8 pessoas, você vai ter o que? 25 centavos para cada pessoa. Então, basicamente, com a figura musical acontece o mesmo princípio. Você pega uma figura, divide ela, vira uma proporção de duas figuras iguais. Você pega aquela próxima figura, divide. Olha só, R$ 2. Dividir para duas pessoas. R$ 1 para um, R$ 1 para o outro. Esse R$ 1, se eu dividir no meio também, 50 centavos para um, 50 centavos para outro. Se eu pego aqueles 50 centavos e divido, 25, 25. Até chegar onde não dá mais para dividir. Se eu pego 25, 12,5. Mais, e aí vocês entendem a proporção, né? Para música é a mesma coisa. Quer ver, ó? Vamos começar aqui, ó. Lembrando que nós já aprendemos o nome das figuras, então eu não preciso me preocupar em ficar falando e relembrando. Figura da semibreve. Semibreve. Se eu pegar a semibreve e dividir ela no meio, eu vou ter aqui, ó, uma proporção. Vai ter o quê? Eu vou ter duas figuras novas, com valores diferentes. Tá? Olha só, eu peguei a semibreve e dividi no meio. Tive duas figuras. Agora eu pego cada figura dessa daqui, primeiro essa aqui, cada figura dessa daqui, ó, e divido no meio. Aí eu pego depois essa figura aqui, cada uma delas, e divido no meio. O que eu vou ter? Mais, para cada figura dessa eu vou ter mais duas. Ou seja, nós já aprendemos lá que essa daqui é a figura da semínima. Mais uma figura de semínima aqui. Vou pôr aqui para ficar mais fácil para dividir depois, tá? Semínima. Para agora essa daqui, ó. Eu dividi, essa daqui eu tenho mais duas semínimas. Uma para cá, uma para cá. Joia? Cada figura dessa eu divido no meio e vou ter mais duas. Eu vou ter duas. Vou ter duas. Vou ter duas. E vou ter duas. Olha só, cada uma aqui. Então eu vou ter, para uma semínima, eu tenho duas colcheias. Para cada semínima eu tenho duas colcheias. 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 E agora o processo se repete para fazer a semicolcheia. Deixa eu posicionar aqui melhor para vocês poderem enxergar. Certo, já está ajustado aqui para vocês poderem enxergar melhor. Mesmo princípio, para cada colcheia eu divido duas, 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 duas. Tá? Eu vou colocar aqui só as primeiras, as duas primeiras aqui e as duas últimas, e o resto você sabe que é só copiar igual, tá? Para não ficar muito poluído aqui o nosso quadro. Então você tem duas semicolcheias, repete duas, 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 até chegar no final com
mais 2. Tá? Se você contar aqui pelas próprias indicações que eu coloquei, você vai ver que tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Talvez agora vai estar começando a fazer sentido para você, ó. Quantas semibreves eu tenho? Uma. Eu divido essa semibreve ao meio. Eu tenho quantas mínimas? 2. Olha só, começa a fazer sentido aquilo que nós vimos na aula passada. Eu divido cada mínima ao meio. Eu tenho para cada uma 2 semicolcheias. Perdão, 2 semínimas. Então eu tenho 4 ao total. 4. Divido cada uma ao meio. Divido cada uma ao meio. Eu tenho, para cada uma que eu dividi, 2 colcheias, dando um total de 8 colcheias. E por fim, eu divido ao meio cada colcheia. E aí eu tenho um total de, para cada colcheia, eu tenho 2 semicolcheias, fazendo um total de 16 semicolcheias. Por isso que tem aquele, se eu ajustar para você aqui poder ver o 1 ali em cima, por isso que nós temos essa divisão: 1, 2, 4, 8, 16. Como eu já falei, existem outras figuras? Existem, mas não é tão usual. E conforme aparecer algum exercício, conforme for aparecendo algum estudo, alguma música, alguma coisa que precise utilizar, você vai começar a entender meio que por associação, tá? Ou se pintar alguma coisa aqui durante a aula, eu vou explicar para vocês com mais detalhe. E se vocês tiverem alguma figura aí que é muito complicada e quiserem tirar a dúvida, é só mandar aqui na descrição, na mensagem, no comentário, e a gente vai sanar essa dúvida aí, tá bom? Aí para a próxima aula a gente vai começar a trabalhar alguns símbolos musicais, alguns símbolos que aparecem na música, que começa a dar mais sentido, direcionar o uso de uma partitura mais completa para que você consiga ter a sua leitura mais fluente, com mais rapidez. Mas por enquanto nós temos essas 2 aulas de figuras musicais para que você possa tirar as suas dúvidas e entender o porquê que esses números se relacionam com as figuras. E olha só lembrando, número 1 é o número que corresponde a semibreve. Número 2 é o número que corresponde a cada uma, ou seja, 2 é essa figura e 2 é essa figura. Não é o conjunto das duas, é apenas uma de cada vez, tá? 4 é o número de cada semínima. 8, cada colcheia. 16, cada semicolcheia. Maravilha? Então, na próxima aula nós vamos ver outros símbolos musicais, outras figuras musicais que complementam a partitura para facilitar o entendimento de vocês. Forte abraço e tchau, tchau!